Salve, salve Corinthians! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Fala FM para falar de futebol feminino do Corinthians comigo, Fernando Martins. Esse é um episódio para dar um panorama geral aí sobre o que a gente viu nos últimos 3 jogos da temporada. Não vou exatamente falar sobre cada um dos jogos e ir a fundo, mas dar uma visão geral sobre qual foi a situação, né, que a gente viu ali, o clube e o contexto desses 3 jogos, que é sempre algo que eu gosto muito, né, de tentar entender. Eu fiquei, né, um tempinho sem fazer episódios aí, nos últimos 3 jogos, então ficou meio que acumulado para esse, mas porque, acima de tudo, eu estava repensando, né, o formato do podcast, e esse episódio ainda não é uma mudança em si nisso, né? Mas também para eu não ficar muito tempo sem produzir qualquer tipo de material, seja ele qual for, e nesse caso dar continuidade a essa ideia inicial, enquanto eu ainda penso alternativas do que fazer. Eu tenho ideia de um novo conteúdo que deve sair na próxima semana, que aí sim deve ser um pouquinho diferente, e que em breve vocês vão entender, né? Não vou dar muito spoilers aqui sobre isso. Mas eu acho que era importante eu vir aqui e marcar presença, né? Falar um pouquinho, né, sobre esses últimos jogos, para a gente manter um contato, para a gente tentar entender um pouquinho do que aconteceu antes da pausa para os amistosos da seleção brasileira contra o Japão, né? Então vai ter essa data FIFA aí, que vai ter uma pausinha antes da gente voltar e jogar contra o Taubaté e depois contra o Flamengo e depois mais alguns jogos que serão difíceis aí pela reta final do Brasileirão. Então, como o Corinthians pode usar esse intervalo de jogos aí, né? A gente vai ter alguns dias sem jogos, né? Então, se a gente olhar aqui no calendário, são 13 dias, né, sem jogos. Então, 2 semanas aí, quase uma intertemporada, antes da gente retornar para fazer esses jogos aí. Contra o Taubaté, pelo Paulistão, depois contra o Flamengo, e aí, então, contra o Inter e Cruzeiro, pelo Brasileirão, para fechar ali, né, a primeira fase da competição, onde a gente disputa aí, provavelmente até a última rodada, pelo segundo lugar da competição, né? Primeiro lugar ali que já é praticamente certo com o Cruzeiro, né? Que faltando 3 jogos tem 7 pontos à frente, então o Cruzeiro teria que perder praticamente os 3 jogos e a gente vencer os 3 jogos, né? E o Corinthians tem uma tabela muito difícil pela frente, né? Pegando aí o próprio Cruzeiro, inclusive, então são jogos bem difíceis, não é impossível, mas é bem difícil, então acho que a gente pode se contentar aí com o segundo lugar. O que não dá é pra gente perder posições, seja pro São Paulo, pra Ferroviária, pro próprio Flamengo, ou até para o Palmeiras, né? Palmeiras aí que tá em sexto, tá a 4 pontos da gente, 21 pontos. Depois o Flamengo com 23, Ferroviária com 24, São Paulo com 24 também, e a gente com 25, né? Então essa disputa aí vai ser bem apertada, vai ser bem interessante. E eu não vi a tabela dos adversários, podemos fazer isso agora. Vamos rapidinho ver aqui, mas eu acredito que a gente tem a tabela mais difícil pela frente, né? Então vamos bater aqui rapidinho. Palmeiras pega o Real Brasília, Fluminense e Sport. O Flamengo pega o Corinthians, o América e o Grêmio. A Ferroviária pega o Bahia, fora. Bragantino em casa e América fora. O São Paulo pega o Bragantino, Juventude e Internacional. E é isso. Então essa é a tabela aí dos nossos rivais. E a gente, né, como eu já disse, pegando aí Flamengo, 5º colocado, adversário direto na briga, depois Inter e depois o próprio Cruzeiro líder, a gente tem uma tabela bem difícil aí na competição, que enfim, a gente sabe como a gente tem tido dificuldade para jogar os jogos grandes aí, os clássicos, né, e acho que dá para considerar hoje o Cruzeiro um clássico pela importância que o Cruzeiro tá, né, a partir desse ano, e também o Flamengo, né, o Flamengo acho que não é uma equipe, eu fico na dúvida se eu considero um clássico ou não, né, mas, enfim, é um dos grandes times desse campeonato aí, né, então vai ser um fim de campeonato muito interessante, que vai ser muito importante essa pausa, né, de 2 semanas pra gente entender alguns contextos. E aí, né, pra gente começar a falar sobre o que foram esses últimos jogos, primeiro vamos dar uma passadinha em cada um deles, né? Primeiro a gente enfrentou o Santos pelo Paulistão e a gente jogou essa partida com boa parte do time reserva, inclusive a goleira, né, a Kemely, que não vinha tendo tantas oportunidades. Foi uma presença aí nessa partida, assim como as 2 laterais reservas, né, Paulinha e Juliette, as 2 zagueiras reservas também, a Érica e a Letícia Telles ganhando oportunidade.
a Yaya voltando a jogar, a Eudmila que fica ali, né, sempre oscilando entre titular e reserva, a Andressa Alves jogou, que é praticamente titular, Carol Nogueira, uma reserva, e a Ariel, né, que se tornou de vez reserva com a ascensão da Johnson. E foi um jogo, assim, né, é isso, eu até pensei se eu fazia conteúdo sobre esse jogo, porque foi interessante que a gente começou jogando, né, com essa linha de 4 que eu falei, Paulinha, Érica, Letícia Teles e Juliette, mas no segundo tempo, logo no intervalo, a Paulinha saiu e entrou a Marisa, e a gente passou a jogar com a linha de 3, né, de novo naquele esquema, jogando com alas, e aí a Carol Nogueira virou ala pela direita, a Juliette pela esquerda. Então foi um jogo interessante nesse sentido, porque teve essa variação tática que a gente tem apostado bastante, né, durante a competição, entre jogar nesse 4-1-4-1, nesse 4-2-3-1 aí, ou jogar nesse 3-5-2, nesse 3-4-1-2, enfim. São variações aí de sistemas bem parecidos, mas que são basicamente os dois sistemas que a gente está pautando a nossa temporada na questão tática, né, do jogo. Então esse jogo foi interessante por isso, mas ao mesmo tempo fica nessa, né, o time jogando com todas as reservas, e aí fica um pouco difícil de entender o quanto isso é uma necessidade para esse contexto, o quanto também as jogadoras estão focadas na partida, né, porque quer queira ou não, hoje o Santos é uma equipe bem fraca, né, uma equipe de segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e que jogou com as titulares e que pouco nos ameaçou, né? Ainda que a gente tenha dado chances a elas, inclusive a Kemily fez uma boa partida no gol. Teve alguns lances de defesa bem ruins nosso, assim, eu achei uma defesa bem pouco segura, né? Essa defesa em linha de 4 reserva foi uma linha de defesa bem insegura, que a gente tomou alguns ataques importantes, e eu acho que até por isso o Piscinato optou por colocar a Marisa para reforçar o sistema defensivo e não correr riscos no segundo tempo, né? A gente que virou intervalo com 1-0 só, com um gol cedo, né, da Ariel, inclusive numa boa jogada que a Juliette lança a Carol Nogueira também faz uma boa jogada ali pela ponta, dribla uma adversária, entra na área e faz o cruzamento rasteiro ali para a área, e a goleira, a Stephanie, né, do Santos, que é a irmã gêmea da Andressa, ex-zagueira nossa, atual zagueira da Ferroviária, ela falha e a Ariel empurra para dentro do gol, né? Então a gente sai com 1-0 no intervalo, e acho que o Piscinato ali, temendo algum tipo de reação do Santos, coloca a Marisa, a gente volta a jogar com 3 zagueiras, a Juliette passa a jogar mais à frente, a Paulinha também, né? São jogadoras que sempre sofrem bastante com a linha de 4, especialmente a Juliette ali, se a gente depender de que não sejam lançadas bolas na defensiva, né, nas costas dessas defensoras aí, a linha de 3 zagueiros dá uma protegida nisso, né? Então foi um jogo interessante, mas é isso, como eu falei, né, um adversário fraco, um adversário que vai apostar bastante no Paulista e vai jogar a Série B com o pé nas costas, né, já que a Série B feminina ainda é um campeonato muito fraco. Inclusive venho falando disso bastante nas redes sociais, de como o aumento do número de times da Série A, em fazer com que a Série A passe de 16 times para 18 e depois para 20 times, né? A cada ano vai aumentar 2 times até chegar em 20 times. Então, em 2026 vai ter 18 clubes e em 2027, 20 clubes, igualando o número de clubes participantes do Campeonato Brasileiro masculino, né? Mas tem uma diferença grande aí, né? Que o Campeonato Brasileiro masculino, ele é jogado em pontos corridos. Então a gente joga, né, 19 rodadas, cada clube joga 19 rodadas 2 vezes contra todos os clubes, né, dentro e fora de casa. E aqui não, o Campeonato Brasileiro Feminino a gente joga uma vez só contra cada adversário, por sorteio é definido, né, se joga dentro ou fora. Então jogar com 20 clubes ou não, ou tem essa ideia de fazer a competição virar pontos corridos. Eu acho uma possibilidade disso acontecer, porque a gente está tentando criar uma competição de mata-mata ao mesmo tempo, né? Agora que a Copa do Brasil volta esse ano, é a primeira vez que a Copa do Brasil volta nesse formato, né? Já com todas essas competições estabelecidas, a Copa do Brasil vai ser jogada a partir desse ano e vai ser uma competição mata-mata, que já vai ter esse caráter parecido com o brasileiro mata-mata que a gente joga hoje, né? Então eu acho possível que essa seja uma possibilidade da gente
dar início à Copa do Brasil esse ano, fortalecer esse campeonato nesses próximos anos e a partir daí transformar o Brasileirão Feminino também em pontos corridos, como é o Campeonato Brasileiro Masculino e como é a maioria das principais ligas nacionais de todo o mundo, né? Inclusive, sei lá, por exemplo, a Liga Espanhola nesse formato, né? Pontos corridos, enfim. A Liga Inglesa também segue o padrão, né? Então acho bem possível, acho que essa é uma tendência. Então acho que a partir disso talvez possa fazer sentido ter 20 clubes, mas a tecla que eu bato quando eu critico isso é porque hoje a gente não tem 20 clubes que sejam competitivos na Série A, né? Por exemplo, você pega hoje os 4 últimos da tabela, o Real Brasília é um time que tem uma tradição, que já foi forte em outros momentos, mas, por exemplo, 3B, Juventude e Sport, principalmente o Sport, são clubes hoje que que estão em déficit, né, na sua capacidade técnica, tática, enfim. Eu tenho pouca propriedade para falar sobre esses clubes, porque, né, eu só vi os jogos contra o Corinthians, mas, por exemplo, especialmente o Sport que a gente enfrentou na penúltima rodada, que é o jogo que eu vou falar a seguir, é um time muito frágil, né, em várias questões. E aí quando você aumenta o número de clubes para a primeira divisão, então você colocar aí mais 4 times aí daqui 2 anos, vão ser 4 times parecidos com o Sport, ou a gente vai evoluir bem ali o futebol nesse tempo, para que sejam competidores mais equilibrados, né? Eu acho que a gente tem que ter o número de clubes na Série A, tem que ser o número de clubes que estão disponíveis para competir em alto nível, né? Por exemplo, você pega a Série A do Campeonato Brasileiro hoje, que são 20 clubes, pode até ter algum clube que não consiga ali se reestruturar e montar um time de Série A e sofra bastante, faça uma pontuação bem baixa, como o Sport hoje, no feminino. Mas se você pega a Série B do Brasileirão, ela é muito competitiva, muito. Então tem muito time ali, tem muita possibilidade do que pode acontecer e às vezes pode ser isso, de subir um time que de repente outros estariam mais preparados, ter um projeto mais interessante. Mas a alta competitividade entre vários clubes faz com que isso possa ser uma possibilidade. Já no feminino, já é um pouco mais difícil disso acontecer, né? Porque é isso, os times de futebol feminino ainda estão se estruturando, estão se organizando e principalmente quem não tem a mesma verba desses principais clubes aqui da Série A, né, especialmente do 13º para cima, acho que todo mundo é muito bem equilibrado, já esteve em melhor ou pior condição, mas são times que têm ali uma sustância, né, que tem ali uma consistência para jogar. Eu acho que isso é determinante para definir a quantidade de times que vão jogar a Série A do Brasileirão Feminino, né? Então é isso, Santos aí que caiu ano passado, o time ficou pior ainda, a gente teve ali um 3-0, então foi isso, né? No segundo tempo a gente conseguiu ampliar esses marcadores, foi 2 gols ali, um no 62 e um no 65 minutos. Primeiro a Ariel ganha uma disputa ali com a Lari de cabeça, na verdade eu acho que até a Lari que faz o gol contra, e é importante a gente fazer um gol em bola parada, porque não tem acontecido muito, e era um jogo que a gente tinha muita força, né, o jogo aéreo, especialmente quando a gente tinha Tarciane, e depois enquanto a gente tinha ainda a Daniela Arias, que são zagueiras bem fortes, bem altas, né, mas também, né, pela Jennifer, pela Isabela também, que tinha um jogo aéreo muito forte, a gente já falou bastante disso aqui, então sempre importante a gente fazer gol de bola parada, gol de cabeça, e a Ariel que tem uma estatura ali interessante, que sabe bem brigar por essa bola, disputando, né, essa bola, e a Lari colocando para dentro do gol, mas provavelmente se a Lari não coloca, a Ariel colocava, enfim. E depois teve o gol da Eudmila, né, numa jogada pela Carol Nogueira, jogando ali como ala direita, como a gente falou, né, no segundo tempo, com a entrada da Marisa como terceira zagueira, no lugar da Paulinha, que era a lateral direita. Quem vai fazer esse lado direito é a Carol Nogueira, né, atacante de origem, e ela recebe uma bola, consegue fazer a jogada e a Eudmila faz o 3-0 e a partir dali o Santos, né, desistiu da partida, não tinha mais o que tentar. Mas enfim, foi esse o contexto ali desse 3-0 do Corinthians sobre o Santos lá na casa delas. E aí depois a gente enfrentou o Sport Recife, né, em casa, num jogo que foi basicamente o jogo de maior êxito, né, da Johnson aí nesses últimos jogos, que ela marcou 3 gols, teve uma atuação muito interessante, muito importante, 3 gols dela e 1 gol da Zanotti, a gente ganhou de 4-0, jogo que teve o retorno da Letícia Monteiro entre as titulares e que, né, como sempre, toda vez que ela joga,
Eu sempre fico impressionado e tenho muita certeza que essa atleta vai dar muita alegria ao Corinthians. É uma atleta muito interessante, que joga em várias posições do campo. Ali da volância para frente ela joga em qualquer posição. Não me surpreenderia se ela jogar de zagueira ou de lateral e conseguir jogar. Não acredito que isso vá acontecer com o Lucas Piscinato, que ele não gosta muito de improvisação, mas eu acho que ela jogaria em qualquer lugar do campo, porque é uma jogadora muito inteligente e que tem muitas valências positivas, muitas características interessantes, tanto para marcar, quanto para pressionar, quanto para jogar pelo lado, quanto para jogar centralizado, para finalizar de cabeça, inclusive, que ela já fez gol assim. Enfim, uma jogadora muito interessante. Jogando ali mais uma vez com a Day Rodrigues, né, de volante, que é sempre interessante também, uma jogadora que praticamente já assumiu a titularidade, não deve sair mais dali. E teve também a oportunidade para Robledo, que não estava jogando muito, ela até foi bem, ainda que eu acho que não é uma jogadora que hoje se encontra muito pronta para jogar no Corinthians, ainda muito insegura, que ainda perde muito duelo, mas importante ela ter, né, oportunidade numa partida como essa, que é um adversário bem fraco, né, como a gente falou, né, o Sport, que é o último colocado da competição, e ainda que tenha alguns bons valores, como por exemplo a lateral direita, é um time que é muito mal tecnicamente, taticamente está organizado, mas que não tem condição hoje de competir na Série A, né. E aí foi isso, a Johnson marcou 3 gols, muito aproveitamento ali em 30 minutos por aí, foi quando saíram os gols, foi 15, 19 e 26 minutos do primeiro tempo, já estava 3-0 com os 3 gols da Johnson, né? E aí no finalzinho da partida, ali nos 84 minutos, a Zanotti fez o 4º gol com um passe de peito da Vicky Albuquerque, que foi uma bela jogada, inclusive. E nesse jogo também foi marcante ali também os cartões amarelos da Gi Fernandes e da Tamires, e com esse cartão amarelo, ambos por retrasar o início da partida, né, cobrando um lateral ou cobrando uma falta, né, cobrando um lateral no caso da Gi Fernandes, cobrando uma falta no caso da Tamires, onde elas, né, ali demoraram um tempo considerável para fazer essas cobranças já no final da partida, né. A Tamires tomou cartão aos 75 minutos e a Gi Fernandes aos 82 minutos, o que leva a crer que foi uma estratégia adotada pelo clube, né, de preservar essas duas atletas para que elas viessem limpas de cartão para os jogos mais importantes da reta final do Campeonato Brasileiro, né? Ali, como eu falei, jogando primeiro contra o Flamengo, depois contra o Internacional e depois contra o Cruzeiro, né? Então é importante aí essa manutenção dessas duas atletas, não acho que isso é qualquer tipo de menosprezo para jogar contra o América. Inclusive, uma coisa que a gente pode falar é sobre esse revezamento, né? Eu acho que esses jogos vieram para consolidar essa ideia de que a gente tem um revezamento nas laterais e que esse revezamento de preferência vai acontecer simultaneamente. Não foi sempre assim, mas aconteceu bastante dessa maneira até aqui, que é quando joga Tamires, joga Gi Fernandes, quando joga Gi Fernandes, joga Tamires, e quando entra Juliette, joga Paulinha. Por quê? Tanto para você ter um entrosamento ali, né, das jogadoras que treinam juntas e tal, né, que compõem a linha, mas também por características. Então, por exemplo, Gi Fernandes e Tamires, a Tamires, ainda que ela seja uma atleta muito ofensiva e ela se consagrou no Corinthians sendo uma atleta muito ofensiva, inclusive na reta final do Arthur Elias, estava jogando muito mais como ponta, até pela presença, né, da Yasmin, que enfim, assumiu ali a titularidade da lateral esquerda, tinha muito um revezamento ali ainda em alguns momentos, mas a Tamires estava jogando bastante como ala ou como ponta, e às vezes, quando a Tamires jogava ainda, a Yasmin jogava até como zagueira, como terceira zagueira, ou até mesmo na dupla de zaga, porque era uma atleta que não dava mais para tirar do time, né? A Yasmin muito importante aí principalmente nos últimos anos de Corinthians, mas sempre ali, né? Uma atleta fundamental, uma atleta histórica do clube, atleta com mais títulos na história do Corinthians. Então, a Tamires, que sempre teve essa pegada mais ofensiva, ela passou a segurar um pouquinho mais, porque a Gi Fernandes também é uma atleta muito ofensiva, né? E inclusive por todo o sistema do time, pela Jaque jogar mais pela esquerda, e muitas vezes a Andressa Alves está jogando pelo lado direito, uma atleta que tem característica de entrar pelo meio, então abre um corredor para a Gi Fernandes fazer a ultrapassagem. Então a gente começou a ver a Tamires segurando um pouco mais, para a Gi Fernandes ter um pouco mais de ofensividade, de espaço para jogar, enfim, um sistema que estava fluindo bastante, né? E aí quando você troca, por exemplo, e coloca uma Juliette no lugar da Tamires, aí já passa a ser duas jogadoras bem ofensivas e a Juliette é muito mais ofensiva que as duas opções. A Juliette é uma atleta que sobe muito
e que tem bastante dificuldade defensiva, né? Ainda que não agregue tanto ofensivamente também, mas ela vai estar lá presente. Então, quando entra a Juliette, o Corinthians tem optado por ter a presença ali da Paulinha para jogar, né, como dupla na linha defensiva. Inclusive, né, foi assim que jogou contra o Santos. Aí contra o Sport voltou Gi Fernandes e Tamires, elas tomaram amarelo, ficaram suspensas contra o América. E aí até por isso, né, a gente falou no jogo contra o Santos, a Paulinha, ela não fez uma boa partida também, e aí ela foi substituída, entrou a Marisa, e quem fez a ala foi a Carol Nogueira. Contra o América, já o que aconteceu foi, a gente entrou com as 3 zagueiras de começo, então já que a Juliette ia jogar, a gente sabia dessa fragilidade defensiva, a gente entrou com 3 zagueiras, com a Letícia Telles fazendo a cobertura dela ali por trás, e quem fez a ala direita foi a Jaque Ribeiro, né? Foi a Jaquinha ali que jogou como ala a maior parte do tempo, mas também teve a presença ali da Vicky Albuquerque auxiliando, inclusive ela deu assistência, né? Por aquele lado do campo para a Andressa Alves no final do jogo. Também teve ali a Andressa Alves também em alguns momentos caindo por ali, enfim, o lado direito foi ocupado por algumas pessoas diferentes para ter sempre alguém cumprindo essa função de ampliar o campo, né? De fazer a amplitude, de ter esse espaçamento do campo. Então as jogadoras sabem que alguém sempre vai cumprir essa função. Quem mais cumpriu nesse jogo foi a Jaque, mas em alguns momentos, quando a Jaque entrava por dentro, ou quando ela trocava de lado, por exemplo, com alguma outra atleta, aí era isso que acontecia. Ou a Vicky ia para lá, ou a Andressa Alves, enfim. A gente teve bastante variação nesse cenário contra o América, né? Mas voltando para a gente concluir a ideia, né, contra o Sport, agora que a gente já entendeu um pouco como tem funcionado essas laterais, mais uma vez, como eu disse, legal, né? A gente oportunizar algumas atletas aí contra um adversário mais frágil. Então 4-0 no placar, foi um jogo muito tranquilo, um jogo que a gente conseguiu se sobressair bastante, né? Que o Corinthians dominou, que a gente teve 68% de posse de bola, teve 27 finalizações contra uma apenas do Sport, né? Inclusive a goleira do Sport, mesmo tomando um 4-0, foi um destaque da partida. Um adversário que, né, não nos complicava, que a gente pôde rodar bastante o elenco, então teve trocas aí de certa forma bem cedo, né? Então a gente colocou a Marisa logo na virada do intervalo no lugar da Letícia Telles, que mais uma vez não fez uma boa partida, ainda falta segurança para ela, mas a gente sabe que ela pode jogar mais, que ela tem futebol para isso, e faz parte, né? Ela ficou muito tempo sem jogar, ficou lesionada um tempo, depois ficou muito tempo sem nem ser relacionada, e aí agora ela vem voltando, ganhando espaço, provavelmente deve estar começando a treinar bem de novo, então está tendo espaço. Jogou contra o Santos, jogou contra o Sport, e é importante isso, e aos poucos ela vai recuperando o futebol dela. A gente vai ter que contar com essa atleta, uma atleta que tem um bom jogo aéreo também, que é uma atleta alta, né, nossa maior defensora. Então é bom que ela vá recuperando a confiança aos poucos, e jogar uma partida como essa é essencial, né? Yaya entrou também cedo, a Yaya, Andressa Alves e Eudmila entraram aos 61 minutos, e a última substituição foi a Vicky aos 76, né? Então o Piscinato, que muitas vezes até demora um pouquinho para fazer substituições, não demora, né? Mas faz um pouco mais as primeiras substituições ali, depois de 15 minutos ali do segundo tempo, 20 minutos às vezes, acabou que com 16 minutos do segundo tempo já tinha feito 4 substituições, né? Então um jogo tranquilo, que a gente pôde rodar bastante o elenco, ter ali uma tranquilidade, né? O Sport que jogou ali com uma linha de 5 na maior parte do tempo, mas ainda assim a gente conseguiu criar bastante. Enfim, então foi uma partida bem tranquila. E depois essa partida contra o América, que foi a última, né? E como eu falei, que a gente voltou a jogar com 3 zagueiras, que a Letícia Telles voltou a ter essa oportunidade como titular também. Então 3 jogos seguidos com a Letícia Telles jogando, né? E mais uma vez substituída, inclusive, dessa vez pela Érica, também no intervalo, né? Então mais uma partida aí que ela não foi bem, que ela não convenceu, mas como eu disse, importante que ela venha tendo oportunidade, porque uma hora essa confiança volta e a gente sabe que ela tem futebol para jogar ali, e que é uma questão de tempo ali, até ela, né, às vezes é bastante tempo, às vezes ela fica bastante tempo sem jogar mesmo, até porque as outras zagueiras são realmente melhores hoje, e isso às vezes pode até abalar a confiança de quem está ali, mas é isso, é o tempo de entender o que é Corinthians mesmo, mas eu confio aí que essa atleta ainda vai desempenhar bem no clube. E aí Thaís Ferreira também, né, voltou a jogar, né, depois de um tempo fora. Aí a Marisa titular novamente, Nicole também voltou pro gol. E aí, como eu falei, né, a gente jogou como alas com a Jaque Ribeiro e com a Juliette ali. Aí Yaya
e Duda Sampaio, Andressa, Vicky Albuquerque e Johnson, né? A Johnson não fez uma partida tão boa, ela foi muito bem marcada ali. O sistema defensivo do América jogando nesse 5-4-1 que elas jogaram, né? Bem compactado, bem baixo também ali, dificultou bastante para a Johnson, né? A Johnson que tem principal característica dela em campo é atacando a última linha, né? É partindo em velocidade para cima das defensoras e recebendo esse passe, ganhando na velocidade das atletas. A gente teve uma ou duas situações assim que ela conseguiu vencer essa disputa ali, colocar na correria e vencer, mas quando ela não tem essa oportunidade desse tipo de jogada, ela sofre um pouquinho mais, né? Inclusive aí dando o spoilerzinho do próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho bem focado na Johnson aí, né? Então foi assim, né? Muita gente reclamou de jogar Duda Sampaio e Yaya juntas, mas eu acho que é isso que tem que acontecer mesmo, porque quando a gente decide descansar algumas atletas, entre elas a Dai, que é a volante principal hoje, que tem jogado, que mais tem agradado, quem é que vai jogar se não tiver a Dai disponível? Quem do elenco pode fazer essa função de primeira volante, essa função mais defensiva? A gente não tem uma atleta que corresponda ao mesmo perfil técnico e tático ali, físico da Dai Rodrigues, né? Então, naturalmente, quando a Dai não jogar, eu acho que a jogadora mais próxima de ocupar essa função é a Yaya. Acho que pode ser em alguns momentos a própria Duda, né? Em jogos que a gente vai ter bastante posse de bola. Em alguma outra situação pode ser a Letícia Monteiro, mas assim, não tem jeito. Se for para dar e não jogar, se por exemplo um jogo importante ela tiver suspensa, a jogadora mais próxima para jogar, a que está mais perto e a que mais cumpre uma função parecida é a Yaya, por estilo de jogo, por também ter ali uma... Ela não é uma jogadora que tem muita velocidade, que é aguerrida como a Dai, mas ela tem força física, ela tem as pernas longas, ela consegue vencer algumas disputas de bola ali no meio por essa característica. Então acho importante que ela treine, que ela jogue por muitas situações nessa posição. E aí a Duda Sampaio é essa, né, essa camisa 8 ali, né, essa segunda jogadora do meio de campo. Claro que com a Dai Rodrigues o futebol da Duda Sampaio é potencializado, né, ela precisa se preocupar menos defensivamente. Já com a Yaya, a Duda precisa ficar um pouco mais ali de olho e ajudar e somar um pouco mais ali na defesa do meio de campo, né? Mas eu acho que é isso, a gente tem que encontrar também essa alternativa para que possa ser diferente, né? Assim como quando, por exemplo, a Duda Sampaio não tiver, pode jogar a Dai e a Yaya juntas, ou pode jogar a Dai e a Letícia Monteiro, a Dai e a Vicky, a Dai e a Zanotti, enfim, temos bastante alternativas para jogar nessa segunda função ali do meio de campo. Mas nessa primeira de 5, dessa volante que vai ter uma pegada maior, que vai proteger mais a defesa, que vai fazer leituras de cobertura, não tem muito jeito. Se não jogar a Dai, acho que tem que ser a Yaya, e aí eu entendo essa escalação, que como a gente falou, já teve os amarelos ali das laterais, então já teve, né, essa questão de poupar essas atletas. Também é importante que a Dai descanse em algum jogo ou outro, a gente não sabe, né, qual foi a condição das atletas depois dessa sequência grande de jogos que a gente teve, né, juntando Paulista e Brasileiro, mesmo que a gente agora teria uma pausa depois desse jogo contra o América, a gente não sabe qual era a condição física das atletas para chegar ali, de repente fazer só mais um jogo poderia ser risco suficiente. Então tá tudo bem preservar algumas atletas, e mesmo assim a gente conseguiu a vitória. E vitória essa que, né, depois de um empate contra a Ferroviária, a gente ganhar de Sport de América, né, claro que é obrigação, mas importante ali para a gente manter nessa luta pelo segundo lugar da competição, que até o gol sair, o gol da Andressa Alves sair, a gente estava ali bem já ameaçado a perder essa posição, já que o São Paulo estava ganhando, né, o seu jogo. Então foi muito importante aí essa vitória para a gente continuar nessa trajetória aí, né? Então foi assim, né? Os últimos 3 jogos que eu ainda não tinha tido a oportunidade de conversar com vocês sobre eles. E aí agora é isso, como eu falei, 2 semanas aí que a gente vai ter para se preparar, né? Para voltar e enfrentar o Taubaté, primeiro pelo Paulista, né? Num jogo em casa, um jogo tranquilinho aí também, que provavelmente a gente deve jogar com um time misto, ou talvez até um time titular para rodar ali, para, né, talvez fixar algumas ideias que sejam praticadas durante essas 2 semanas de treinamentos, para a gente vir forte contra o Flamengo logo em seguida, né? Lembrando que no Paulistão os clubes podem fazer até 7 substituições, então dá para a gente começar com o time titular e trocar basicamente todo mundo no decorrer do jogo, para manter em campo só aquelas que estão com melhor condicionamento físico. E depois, né, ir aí para cima do Flamengo também em casa, depois contra o Inter fora,
e por fim Cruzeiro em casa novamente, né? E fechar a primeira fase do Paulistão, se tudo der certo. Quem sabe com um milagre na primeira colocação, mas que acho difícil, né? Só precisa o Cruzeiro ganhar um jogo. Cruzeiro aí, como a gente falou, aliás, a gente nem falou, a gente não passou pelo Cruzeiro, né? Mas o Cruzeiro aí que enfrenta 3B, já é uma vitória certa. Depois o Sport, outra vitória certa. E depois enfrenta a gente, né? Então é isso. O primeiro lugar já é do Cruzeiro, não tem muito o que ficar, né? A gente gostaria que fosse nosso, mas ele já tá certo como sendo do Cruzeiro aí, já pode cravar isso aí. E vamos aí garantir, né, o nosso segundo lugar depois desses 3 jogos aí, que tudo dê certo para que a gente vença. E acho que vencer esses adversários antes de entrar no mata-mata vai ser fundamental para a gente ganhar confiança, né? A gente que não teve bom desempenho ainda nos clássicos e nos jogos grandes até aqui, a gente que empatou com o São Paulo, empatou com a Ferroviária, perdeu para o Palmeiras, né? Vai ser muito importante que a gente consiga aí vencer Flamengo, vencer o Inter aí, que está lá embaixo na tabela, mas é um time tradicional. Inclusive o time que empatou com o Palmeiras no último jogo do Palmeiras, por isso que o Palmeiras está ali com 21 pontos, senão também estaria com 23 e muito perto da gente nessa briga. Mas enfim, é isso. Vai ser uma disputa difícil pra caramba, mas que a gente tem tudo para se consagrar aí na segunda posição da tabela e ganhar confiança para entrar no mata-mata aí. E aí o nosso adversário depois disso no mata-mata é muito difícil de saber, né? Afinal, Bahia, Bragantino, América, Grêmio e Fluminense e até o Internacional vão brigar bastante por essas últimas vagas ali da competição. Eu acho que deve classificar mesmo Bahia e Bragantino, né? Mas não dá pra esperar menos aí do América, que deu trabalho pra caramba pra gente, do Grêmio, que tá melhorando um pouquinho. Enfim, Flu e Inter tá um pouco mais pra baixo, é um pouco mais difícil, mas ainda a distância matemática é muito próxima e pode ter qualquer tipo de surpresa nesse sentido, né? Então, muito difícil de prever o que vai ser aí nosso adversário, adversário do Cruzeiro também, que tá em primeiro já certo. Mas vamos ficar de olho e torcer para que a gente, né, concretize a segunda colocação. O que mais? O que a gente deve focar, né, nessas 2 semanas de treinamento? Eu acho que falar de treinamento é sempre uma coisa delicada, porque é uma parte do dia a dia que a gente tem muito menos acesso do que o jogo em si, né? Mas claro que o jogo nos diz muito, né? A questão que eu digo mais é que o treinamento a gente não tem muito acesso, que jornalistas não podem entrar, que os vídeos disponibilizados pela Corinthians TV são vídeos que mostram muito pouco do que está acontecendo ali de fato, né? São sempre mostrados geralmente o aquecimento, né? Que é aquela coisa ali, mais algum tipo de exercício, às vezes um bobinho, alguma brincadeira que acontece, enfim, diferentes tipos de treinamento ali que já fazem parte, mas que nos diz muito pouco, né? Além da academia também, né? Que é importante nesse momento, da recuperação de algumas atletas, claro, né? Fisicamente. Mas também geralmente nos mostram isso e esse aquecimento e a primeira atividade do dia, que também geralmente é uma atividade que ou ela tem um caráter de evoluir uma parte de resposta das atletas, né, delas se comunicarem, jogar num campinho reduzido com atletas fora de posição, mas por exemplo tendo uma troca de passes ali mais dinâmica ou então de finalização, enfim, mas um tipo de treino que nos diz muito pouco sobre a questão tática, né, sobre escolhas do time, que não é aquele campo, né, grande ali, o coletivo nunca vai aparecer num vídeo de dia a dia do clube, né? E aí eu acho que um foco nesses treinamentos deve ser na manutenção e no desenvolvimento das duas principais formações que estão sendo jogadas, né? Então, tanto o 4-3-3, o 4-2-3-1 ali, que é esse primeiro sistema, né, que a gente joga com uma linha de 4 atrás, que é a principal mudança, com a Day ali jogando de volante, e depois ou com uma linha de 4, ou com mais uma volante jogando junto com a Day, e 3 jogadoras ali, uma muitas vezes fazendo, né, companhia a Johnson na frente, como por exemplo a Zanotti, que eu acho a principal candidata para ocupar essa função ali de camisa 10 do time, né, que é essa meio campista mais avançada pelo meio, mas que ela tem uma função praticamente de entrar na área junto com a Johnson. E as duas pontas vão subir e fazer basicamente ali uma linha de 4, às vezes até uma linha de 5, né, para pressionar, dependendo às vezes quando a Gi Fernandes sobe também, fazer uma linha de 5 para pressionar a última linha do time adversário. Então esse é o primeiro sistema, e o segundo, que vem tendo bastante oportunidade de jogo também, é a alternativa com 3 zagueiras,
jogando com 2 alas ou com uma ala e uma jogadora de ataque na ala direita, que talvez seja a única adaptação, o único improviso do Lucas Piscinato até aqui, né, quando joga Carol Nogueira, como foi contra o Santos. Então acho que vai ter aí o treinamento vai focar bastante, né, em acertar ainda mais essas duas formações. Acho que também vai ser usado, claro, né, para recuperar algumas atletas, algumas que estão em lesão, então quem sabe aí a gente pode ter alguma novidade com relação a Lelê, por exemplo, que não vem jogando ainda nesse primeiro semestre, está sempre ali dada como uma atleta que está fazendo fortalecimento muscular, mas a gente não sabe se tem alguma outra lesão, né? O Corinthians nunca é muito claro em divulgar a condição médica de suas atletas, mas também, por exemplo, contar de repente com o retorno da Letzinha, que, por exemplo, num jogo com alas, por exemplo, seria uma alternativa muito mais interessante do que, às vezes, adaptar ali uma Carol Nogueira, né? Eu até gosto, por exemplo, da Jaque jogando por ali, mas, por exemplo, a Carol Nogueira como titular eu já acho um pouquinho questionável. E também, né, a Paulinha, acho um pouco difícil que ela jogue como ala, porque ela tem uma característica, né, de subir menos e tal, e nessa formação a gente precisa de uma atleta que consiga participar mais da fase ofensiva. E a Letzinha é uma atleta que acho que ia se encaixar bastante nesse contexto. Então ela que tem uma lesão, né, que está se recuperando, que está voltando aos poucos, aí, ela pode ser uma surpresa aí nessas 2 semanas, ou quem sabe aparecer aí em breve, né? Então acho que essas 2 situações são importantes. Também acho muito importante que essas 2 semanas sejam aproveitadas para aprimorar nossa bola aérea, né? Um jogo onde a gente não vem tendo tanta força, é um jogo que, por mais que a gente tenha melhorado nos últimos jogos, ainda assim, eu acho que quando a gente enfrentar adversários mais duros, um adversário que tenha, por exemplo, atacantes como o Flamengo, né, que tem a Fernanda ali, que fez gol de cabeça recentemente, ela não é de fazer muitos gols de cabeça, mas é uma atleta muito forte, né, e, por exemplo, o Flamengo, né, tem bons cobradores ali de bola parada, a própria Fernanda pode fazer essa cobrança, inclusive, mas tem também, sei lá, Jucinara, enfim, outras atletas ali que têm uma característica interessante na batida da bola. E, por exemplo, né, para não falar da Cristiane, né, uma jogadora muito forte, que tem um posicionamento muito importante ali e que provavelmente o Flamengo vai ter também como uma de suas armas a bola aérea, né? Além do próprio Palmeiras, né, que, como a gente sabe, né, sempre muito perigoso, talvez o time mais perigoso na bola aérea hoje na competição, né, já que tem a Gutierrez ali, que, nossa, é incrível, né, a bola aérea dela é uma das principais forças, uma atleta muito forte, muito grande, que tem uma noção muito grande de cabeceio. Então acho que isso vai ser bastante focado nessas 2 semanas. Mas enfim, acho que a gente tem evoluído, a gente tem melhorado bastante. E eu acho que no fim das contas é só uma sequência do que a gente já está fazendo, né? Essas coisas não vão ser novidades, essas que a gente está se referindo aqui, mas, né, que vão ser potencializadas e de repente aparece até alguma outra surpresa para além disso, e que assim que os jogos voltarem ali contra o Taubaté e principalmente depois contra o Flamengo, a gente vai poder comentar aqui se de fato aconteceram ou não, né? Então é um momento interessante aí, né? Sempre que tem essa pausa a gente fica de olho para ver se teve alguma mudança, alguma novidade, mas se não teve, que pelo menos tenha desenvolvimento das ideias que já estavam sendo praticadas. Então é isso, agora é esperar, acho que essas 2 semaninhas vai ser interessante. Eu provavelmente vou produzir conteúdos também sobre os jogos da seleção brasileira, já que o foco aqui nesse podcast não é só de falar de Corinthians, mas também sobre a seleção brasileira feminina, afinal sou um admirador muito grande do trabalho do Arthur Elias, já conheço um pouco do trabalho e gosto de falar sobre esses trabalhos que eu já tive algum contato bem próximo, como é o caso tanto do Lucas trabalhando ali no Corinthians nesse período dele ali, mas também do Arthur Elias, né, que foi o técnico que eu mais acompanhei, que eu mais admiro de todos. E é isso, né, a seleção brasileira sempre alto nível, sempre importante acompanhar como vai ser essa trajetória até a Copa do Mundo do ano que vem. Então a gente sempre vai estar de olho aí, a gente já fez conteúdo aqui sobre a seleção brasileira, foi um dos conteúdos mais legais que eu fiz, né? E enfim, vai ter aí no final do mês mais 2 amistosos contra o Japão pra gente entender. Então é isso, fica de olho aí, semana que vem provavelmente conteúdinho aí sobre a Johnson, dando esse spoilerzinho, e depois conteúdo sobre a seleção brasileira antes da volta dos jogos do Corinthians, pra gente ter aqui mais episódios falando sobre o nosso Coringão, né? Então é isso, ficamos por aqui, até semana que vem, um abraço, tchau, tchau.